Olá, tudo bem? Meu nome é Laís Zerati, estou aqui para nós darmos continuidade à nossa série sobre mundo espiritual. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito dos signos. Será que o cristão deve acreditar em signos? Porque realmente, se a gente parar para pegar assim um horóscopo e ver, bate, não bate as informações? Mas será que é bíblico? Bom, vamos lá para a Bíblia, ver o que a Bíblia nos orienta. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo do 14 ao 19, a palavra vai nos dizer que Deus ele cria os luminares ali. Ele cria os luminares como sinais. Ele deixa ali os luminares como sinais para nos apontar algo para o futuro. E é interessante porque, olha só, tudo que Deus faz, o inimigo distorce. Deus ele criou os luminares para nos apontar direções específicas. Porém, nós nos esquecemos que o diabo, quando a palavra de Deus nos diz que ele arrastou a terça parte dos anjos juntamente com ele, ali as estrelas de Deus, a palavra nos diz isso, as estrelas de Deus, ele arrastou a terça parte das estrelas de Deus. Está falando da queda de Lúcifer. E nós observamos na palavra que essa região do cosmos é onde eles ocupam esse território. A terra é dada aos homens, porém, aonde que o inimigo ficaria? Né? No céu não, porque Deus não tem pacto e não compactua com pessoas que andam em desobediência, em rebelião. Então, ele foi expulso do céu. Se a terra foi dada aos homens, então onde que ele ocuparia? Que lugar? A região do cosmos. Tanto é que o apóstolo Paulo vai nos dizer que a nossa batalha espiritual, a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestes. Então, nós sabemos que o inimigo ali, os seus demônios, ocuparam esse território do cosmos. Só que a palavra de Deus nos diz também que Deus deixou os luminares ali como sinais. Nós vemos ali também, quando o próprio Jesus ele nasce, os magos vêm do Oriente seguindo a estrela, né, que apontava ali para Cristo, o Salvador, o Rei. Então, a gente vê pela palavra que as estrelas, elas nos apontam, os luminares, eles nos apontam, nos dão direções específicas de tempos, porque foi justamente para essa finalidade que Deus os criou, para determinar sinais, para serem como sinais, determinar tempos, determinados dias e anos. E aqui não está falando só na questão física, porque a gente sabe que a lua influencia nas marés, principalmente quando uma mulher está gestante, ela se baseia pelos ciclos da lua, enfim, não é só por isso. A gente sabe que no mundo espiritual também, a dinâmica é praticamente a mesma, porque no mundo físico é a sombra do que acontece no mundo espiritual, na realidade. Então, a gente vê que o inimigo, ele ocupou esse território e é ali que é o perigo. Por quê? Porque as pessoas olham para o horóscopo como se fosse algo de Deus, e aí que entra a confusão. Por quê? Porque a gente sabe que os tronos, a gente juntando ali a junção da hierarquia de Efésios com Colossenses, a gente vai entender que a dinâmica deles é algo totalmente estruturado. É uma hierarquia totalmente sistematizada, que tem tronos, domínios, principados, potestades, e a gente vai vendo essa escala, né, crescente, decrescente, ou melhor dizendo, que começa de cima para baixo, e nós entendemos que o mundo espiritual, ele se move por meio dessa dinâmica hierárquica. Então, nós sabemos que determinados meses são governados por tronos. E por que a gente fala isso? Porque cada trono, cada mês foi consagrado a um Deus. E às vezes a gente olha essa questão da mitologia apenas como história. Só que, na verdade, a gente precisa se atentar que na mitologia, deuses mitológicos nem sempre são o que parecem ser. Por quê? Porque a gente vai ver na cidade de Éfeso ali, o próprio apóstolo Paulo lutando contra uma questão espiritual da cidade, onde a cidade era totalmente voltada ali para o ocultismo, para a magia, e quem era padroeira ali daquela cidade, quem que era? Era a Diana, a Mulher Maravilha, ou seja, Artemis conhecida pelos gregos. Então nós vemos ali
que o inimigo ele sempre vem de forma sutil para tentar trazer engano. E é isso que a gente precisa tomar cuidado. Porque, na verdade, os signos dos zodíacos é a questão corrompida daquilo que Deus fez. Não que Deus, ele se corrompe aquilo que Deus faz. Não, porque o inimigo, de forma legal, tomou posse daquilo. Né? E por que de forma legal? Porque era para o homem governar. Por isso que Cristo, a palavra nos diz que quando Cristo ele morreu, ele nos transportou para as regiões celestes e a igreja já governa com Cristo. E falar sobre o mundo espiritual é falar sobre o reino de Deus, porque o reino é espiritual. O sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é espiritual. Então não tem como a gente desconectar o físico do espiritual. Vocês estão entendendo, gente? Então isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Mas voltando, falando em relação aos zodíacos, o que acontece? Nós vemos que determinados meses são regidos por tronos diferentes. Então, nós vemos que dependendo do mês que a gente nasce, bate certinho. E por quê? Porque essa é a influência que ele tenta... ou melhor dizendo, né? Essa é a regência dele que ele tenta influenciar sobre a sua vida. Igual eu particularmente nasci no mês de maio. E o trono que rege no mês de maio é o trono de Afrodite. E é interessante porque tem muitas coisas ali que fala sobre o signo de touro, que no caso, né, é no tempo que eu nasci, que bate muito certinho. Fala da questão do bom gosto, fala da questão da alimentação, que gosta de coisas boas, tem um gosto refinado, e de fato é assim comigo, né? E várias outras coisas. Inclusive, as áreas de ataques que eu mais sofri na vida foi nessa questão de sentimentos, emoções, porque a Afrodite, quando a gente vai ver na mitologia, ela é a deusa do amor. Só que, na verdade, qual que é a intenção do inimigo? Não é trazer tudo aquilo de bom, é distorcer, na verdade. Então, ou seja, os maiores ataques que eu sofri foi nessa questão sentimental, foi nessa questão de alimentação. E a questão da alimentação é muito interessante porque quando a gente para perceber, a gente vê que é domínio próprio. Então, ou seja, eu não conseguia me controlar, né, naquilo que eu comia. E eu sempre tive uma mentalidade assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Olha só para vocês verem a influência. E quando eu comecei a me sujeitar a Cristo, a autoridade de Cristo, o Senhor foi trazendo revelação do que de fato, o que é, na verdade, né, esses tronos. E a gente vê que eles exercem influência sobre as nossas vidas por meio do quê? Por meio de frequências. E a frequência, gente, não é algo místico, não é algo oculto. Muito pelo contrário, é ciência. Se a gente for ver bem, um exemplo muito claro de frequência é as ondas sonoras, né? Que determinados aparelhos que a gente conhece, na verdade, porque a frequência ela está em tudo. Inclusive nós vibramos, nós temos frequências. Às vezes a gente olha assim e fala, nossa, aquela pessoa tava sentindo uma energia pesada, que na verdade são as frequências. A gente consegue perceber, por quê? Porque a gente é espiritual. E aquilo que sai da boca de Deus, a palavra do haja, é frequência, é som. Então todos nós temos uma vibração. Isso não é místico, gente, isso é físico, tá? Então um exemplo muito claro disso é quando nós vamos fazer um eletrocefalograma. O nosso cérebro emite ondas sonoras. Então, ou seja, a partir desse exame a gente consegue detectar se nós estamos com o nosso cérebro ativo ou se deu morte encefálica. Então, quando a gente começa a perceber que nós nos movemos por meio de frequências, né, que a palavra tem poder, nós entendemos que o mundo espiritual, às vezes, para eu estar dominado pelas trevas, eu não preciso estar endemoniado, eu preciso apenas não entender aquilo que Cristo tem para mim, não ter uma mente transformada. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar pra gente ter uma mente transformada, pra gente mudar, renovar a nossa mente, justamente por isso. Por quê? Porque o inimigo, ele vem no engano na mente. Então, se ele dominar a tua mente, o que acontece? Você perde todos os sentidos, porque é a mente que controla todo o movimento do meu corpo, é a mente que me controla. Então, se o inimigo ele tomar a tua mente, ele te toma por completo. Então, a gente precisa entender que os signos nada mais é do que esses sinais, esses luminares corrompidos pelas trevas. Então, eu devo acreditar em signo sendo cristão?
Não, não devo acreditar. Por quê? Porque o inimigo ele vem no engano. Ele vem de forma sutil para poder dizer que Deus disse, mas distorcendo de fato o que o Senhor disse. Foi isso que ele fez desde o Éden. Ele falou o que para Eva? Olha, pode comer, não tem problema. Deus não quer que você coma, porque ele sabe que se você comer, você vai ter o conhecimento. Então, ou seja, ele mentiu? Não, ele manipulou a verdade. Foi a mesma coisa que ele tentou fazer com Cristo ali no deserto, quando a gente vê ali ele oferecendo os reinos do mundo para Cristo. Ele estava mentindo que aquilo lá era dele? Não, porque ele tomou legalmente. Só que Cristo discerniu e pela palavra ele combateu. Então, como que eu combato os ataques do maligno na minha mente e ao meu redor? Pela palavra. Porque se Adão tivesse guardado a palavra no coração, assim como o salmista disse, guardei a tua palavra para não pecar contra ti, ele teria poupado de cair no engano da serpente. E por que Eva, que foi, né, a causadora de tudo, ele ia falar, mas a Eva foi a culpada, foi a mulher que o Senhor me deste, Deus. Só que, na verdade, a culpa da responsabilidade foi dele, porque Deus deu a ele o domínio e o governo. E a mulher ali, ela foi enganada, a palavra de Deus nos diz. Por quê? Porque eu não posso ensinar aquilo que eu não guardo, aquilo que eu não aprendo. Então, por isso a importância de conhecer a palavra de Deus. E não, cristão não deve acreditar em horóscopo, em signos dos zodíacos. A bênção do Senhor está condicionada para nós dentro da palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe e que Deus possa te esclarecer e te fazer discernir cada vez mais para que você possa entender que o mundo espiritual, ele é real e a gente sofre influência disso. E por que querer conhecer sobre o mundo espiritual? Porque quando a gente conhece estratégias de guerra, não se torna tão vulnerável, a gente se torna uma pessoa que sabe se posicionar na guerra. E o Senhor conta conosco, porque reino fala a respeito disso, de tomada de território. Por isso que quando Jesus ele morre, ele fala, todo o poder foi me dado no céu e na terra, portanto, ide. Então, ou seja, o domínio é dele, o controle é dele, nós temos autoridades para orar e repreender o inimigo e tomar o território de volta que nos pertence. Por quê? Porque a terra foi dada aos homens, porque o homem foi chamado para domínio. Então, que a gente venha entender e tomar territórios em nome de Cristo, porque o reino ele já é atuante, o reino virá na plenitude, porém ele já é atuante e os céus aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Para isso que nós fomos chamados, para isso que nós fomos escolhidos, para anunciar o reino. Não é a mensagem da salvação, mas é a mensagem do reino. Cristo só virá quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Então, que o reino se manifeste em mim, que o reino se manifeste em você e que você entenda que reino é governo. Que Deus te abençoe.